Olá pessoal, bem-vindos ao Historiador Zeônico. Bom, aqui é o Historiador, né? Pessoal, infelizmente a Mila, ela se encontra doente, né? Eu tô esperando alguns dias ver se ela dá uma melhorada, mas infelizmente ela continua doente e tá sem voz. Então, não vai dar pra ela gravar junto comigo dessa vez, então... Bom, as piadinhas vai ficar meio chata, né? Infelizmente só tem eu falando aqui, então... o divertido é quando tem mais alguém falando pra falar as besteiras que enquanto o outro tá falando, né? Então, infelizmente, não tem o que fazer. Ela tá doente e eu preciso gravar. Então, bom, foi mal aí. Mas assim que ela estiver melhor, a gente vai fazer. Pessoal, eu vou começar aqui, é o primeiro vídeo de introdução, né? O primeiro Mobile Suit que a gente vai fazer. Então, eu vou dar umas explicaçõezinhas do que eu pretendo fazer, tá? Como eu vi que só explicar a lore começou a ficar um pouco chato, eu vi que o pessoal não ficou tão animado assim, eu vou mudar um pouquinho a história. Eu vou começar a fazer o que eu fazia antigamente no meu podcast, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um podcast no Spotify. Eu dou uma parada nele, mas tem alguns vídeos lá de outros MS, então se você estiver interessado. O que eu vou voltar a fazer aqui, pessoal? Serão 3 vídeos por... Serão 3 tipos de vídeos que eu vou fazer todo mês, tá? Todo mês não, né? No mês não dá pra fazer 3 vídeos desses aqui, dá pra fazer um por mês. Porque dá uma trabalheira do caramba. Então vamos lá, pessoal. Vídeo número 1, vou fazer o MS da Zeônico. Segundo vídeo, vou fazer o MS da Federação. E depois eu vou fazer um vídeo de lore, tá? Pra gente ficar um pouco mais legal, ficar um pouco mais divertido, né? Porque eu sei que vocês gostam de explicar, aprender sobre os Mobusuts, então eu acho interessante também. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai explicar, como eu já falei, né? Eu vou começar com o MS da Zeônico. Eu vou começar com um dos vídeos... um dos primeiros MS já criados. Então, eu vou dar 5 segundos, né? Pra vocês tentarem descobrir que MS que é. Deixa aí no comentário se você já descobriu. Enquanto isso, pessoal, também agradeço a todo mundo aí que assiste os vídeos. Espero que estejam gostando. Se estiverem gostando, pessoal, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dá um like no vídeo e deixa um comentário também, né? Se descobrir qual MS que é, como eu falei, é um dos primeiros MS da primeira geração do universo UC, tá, pessoal? Eu não vou falar de Gundam Origin, Gundam Thunderbolt, é UC, tá bom? Então, bom, vamos lá, né? MS do mês hoje vai ser o MS05P, o Zaku 1, né? Que é o Zaquinho 1 normal, tá? Ah, mas historiador, por que você não fala do Zaku A? Eu vou explicar na hora do desenvolvimento. Calma aí, ó, apressadinho, tá? Então, vamos lá, pessoal. Só com algumas explicações. Antes de eu começar o vídeo, eu sempre faço assim, pessoal. Eu sempre tento fazer uma comparação entre as tecnologias que a gente tem hoje com a tecnologia daquela época, do universo do Gundam. Então, pra gente ter uma noção da nossa realidade, entender mesmo como é que funciona, né? Pra gente ter uma noção melhor. Que eu acho que ninguém faz isso e todo mundo que faz esses vídeos aqui acaba ficando chato pra caramba porque o cara só faz o vídeo blá 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 blá. Só conta como é que é o MS, mas não explica, não faz uma piadinha, não tenta fazer uma comparação com o que a gente tem hoje, então pra mim, eu acho que esses vídeos que o pessoal faz ficam um pouco chato, então eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Então a gente vai começar hoje pelo Zaquinho 1, tá? Vamos lá começar pela parte chata do manual, né? Que é aquela parte, né? Como liga, como desliga, o que fazer nos primeiros 1000 km, nos 5000 km, né? O que fazer quando o reator começar a engasgar, essas coisas. Então, a gente tem aqui uma imagenzinha do Zaquinho 1 que eu vou deixar pra vocês, tá? Que é mais pra vocês terem uma noção. Eu tô pegando a imagem do GBO porque é uma das melhores imagens que a gente tem, porque Zaku 1 realmente... As imagens deles são extremamente raras, eu não entendi por que eles fizeram isso. Mas bom, vamos lá pela ficha técnica, tá, pessoal? O Zaquinho 1, ele tem a altura de 17,5 metros de altura, tá? Ele é aproximadamente um prédio de 6 andares, tá? Em relação à altura, pra gente ter uma noção e entender como é que é. Tá bom? Seu peso totalmente vazio é de 50,3 toneladas. Ou seja, só MS sem equipamento nenhum pesa 50 toneladas. Seu peso de carregamento máximo é 55,3 toneladas. Tá? Ele carrega bem pouca tonelada. Só consegue carregar 5 toneladas de equipamento, né? A versão B. Tá? Se a gente for comparar
um tanque M1 Abrams, né? Que é aquele tanque americano, todo mundo conhece, né? Icônico, todo mundo já viu. Ele pesa 66,8 toneladas, ou seja, o Abrams é mais pesado que um Zaku 1. Então, vamos lá. Pessoal, seu reator, potência do seu reator é de 899 kW, tá? Seria mais ou menos, esse reator teria capacidade de fornecer energia elétrica para aproximadamente 2.000 casas durante um mês. Então, assim, ele gera bastante energia, né? Comparado ao que a gente tem hoje, ele é bem potente. Então, vamos lá. Pessoal, outra coisa também, seu tempo de giro de 180 graus, ou seja, o tempo que ele demora para virar, para ele ver o que ele tem nas costas dele, ele demora 2,8 segundos para virar. Tá? Sua aceleração de 0,63 G, ou seja, quanto que ele totalmente parado para a velocidade dele, ele acelera 0,63 G, ou seja, é uma aceleração bem lentinha, tá? Não é uma coisa, oh meu Deus do céu, né? É basicamente quase como um carro, tá, pessoal? Só pra gente ter uma noção, ele acelera quase como um carro, bem parecido, tá? Um carro de passeio, eu tô explicando, tá bom? Sua velocidade de cruzeiro, tá? É de 65 km por hora, ou seja, a velocidade dele caminhando, tá? A velocidade dele andando ou no espaço usando os propulsores sem usar a propulsão máxima. A velocidade de cruzeiro é a velocidade média dele. A velocidade máxima de propulsão dele é de 120 km por hora, tá? Agora a gente vai falar dos propulsores. Pessoal, a parte de propulsores eu tô colocando, mas assim, eu tô meio assim até hoje, porque eu não acho que tá correto ou tá completo essas informações, tá? Eu acredito que tá faltando mais coisa aqui, mas eu vou colocar para vocês terem uma noção, tá? Ele tem 2 propulsores à mochila de 19.500 kg de empuxo, eu acho que deve ser empuxo, eu não tenho certeza. E ele tem mais 2 propulsores nos pés de 850 kg. Tá? Então, isso faz dele um MS com uma propulsão bem pequenininha, né? Mas assim, lembrando, pessoal, ele é o primeiro MS criado, então... Primeiro MS criado que foi utilizado em batalha, tá? Já que foram criados outros 4 MS, tá? Mas eles nunca chegaram a ser utilizados, então... eles não contam. Ah, mas o historiador tem o Bugu do Origem, né? Meu saco, já tava demorando pra alguém reclamar. Pessoal, o Bugu, ele é do Gundam Origem. Ele é uma versão anterior ao Zaku 1, que ele foi utilizado nas batalhas antes da Guerra de 1 Ano. E o Gundam Origem, ele conta a série um pouquinho antes, modificando certos aspectos do Gundam C original de 78. Então, é mais ou menos isso, tá? Ele não entra na história por causa disto, tá? Porque são universos diferentes. É igual a mesma porcaria que os caras da Marvel faz, né? Fica criando multiverso, pega a mesma história e cria vários multiversos e o negócio fica uma bagunça, né? E lembrando, pessoal, esses MS foram construídos num espaço de mais ou menos do primeiro MS até o Zaku 1 em 4 anos. Ou seja, cada ano os caras faziam um MS novo e lançava. Até o Zaku 1 que ele realmente teve aprovação militar, tá? O seu MS... vou deixar aqui uma imagem também colorida dele, né? Que aí eu já tô falando já do desenvolvimento, foi mal, eu acabei acelerando. O Saquinho 1, né? Como eu falei, pessoal, essa aqui é essa imagem, dá uma pausa. Essa imagem que eu estou usando aqui, do desenvolvimento que eu estou usando desse Zaku 1, ele é a versão do 08MS, tá? Do time 08MS, que é um Zaku 1 que tem lá. Ele é um pouco modificado, não é um Zaku 1 completo, original, mas como eu falei pra vocês, pessoal, imagens do Zaku 1 são bem raras, então o que eu acho de imagem eu estou colocando aqui, tá? Ah, mas historiador, por que você não vai falar do Zaku 1, do Zaku 05A1? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que eu achei interessante. Porque assim, pessoal, o Zaku 1
O 05A1, ele foram criadas 27 unidades apenas. Então essas 27 unidades eram como comunidade de protótipos e testes para verificar o andamento de munição, armas, equipamento, ver como é que funciona, né, ver se ele realmente tem capacidade de uso. Então assim, o 1, a versão A, eu não vou falar de uma unidade que foram criadas apenas 27, né? O Zaku 1B foram criadas de milhares de unidades, então deu mais que tempo suficiente, tá? Lembrando, pessoal, essa unidade foi lançada em UC-75, ou seja, a guerra foi em UC-78. 3 anos antes da guerra, o Zaku 1 já estava já era um protótipo para fazer testes militares. E o Zaku 1 competiu com o Zudá. O Zudá é um dos meus MS preferidos. Foi um dos primeiros MS que eu usei, foram criados. Eu gosto muito do design do Zudá, mas o Zudá ele tem uma falha catastrófica que depois eu explico pra vocês. Ou se quiserem, vai lá no meu podcast que eu explico ele, tá? Essa falha catastrófica dele. Então, basicamente, esse MS foi criada desde 73, ou seja, 73 e 75 já saiu do Zaku 1, do pré-protótipo até o Zaku 1, tá? Em maio, esse MS começou a sair a versão B das fábricas, tá? Porque assim, quando foi? Eu acho que foi em... Se não me engano, acho que em fevereiro. Se eu não me engano, foi em fevereiro, começou a fazer os testes militares. E em maio já começou a sair a versão 2. E em outubro do mesmo ano, outubro de 75, já foi começado a criar o Zaku 2, né? Nosso queridinho Zaku 2, para corrigir vários problemas do Zaku 1, tá? O Zaku 1 foi o primeiro MS a ver realmente combate real, tá? Principalmente contra a Federação, mostrando resultados relativamente satisfatórios. Lembrando que a Federação não tinha nenhum Bubble Suit, e isso foi um ano e meio antes da guerra do ano, tá? O Zaku 1 vinha mais combate com unidades como o tanque Type 62 na Terra, as Balls, né, no espaço, e outras naves espaciais, como por exemplo os cruzadores da classe Salamis, os contratorpedeiros, as naves da Federação, aqueles caças chamados Swordfish. Então assim, o Zaku 1 não tinha nenhum MS para combater, ele combatia contra veículos de outros tipos, né? Então ele foi uma unidade mais criada para combater esse tipo de coisa, não para combater MS. E eles acharam até que os resultados foram relativamente bons, tá? Não é que o Zaku 1 era uma maravilha que destruía qualquer coisa facilmente. Não, mas ele fazia muita coisa, ele estava conseguindo fazer uma enorme vantagem para o exército zeônico nesses combates, tá? Por exemplo, um conjunto de 3 Zakus juntos eram suficientes para um bom esquadrão, sabendo corretamente usar o Zaku 1, conseguia destruir facilmente um destroyer da Federação, tá? Já que essas naves eram muito grandes e a Federação tinha feito para combates navais gigantes, né? Eles não colocaram tanta defesa ponta a ponta, eles colocaram muita defesa contra naves maiores ou do mesmo tamanho, né? Então, MS serão extremamente fáceis de penetrar nessas defesas. O Zaku 1 foi usado por muito tempo nas linhas eônicas, e principalmente durante a Guerra de Um Ano. Só que assim, quando ele chegou na Guerra de Um Ano, ele já foi uma unidade que já estava considerada como desatualizada. Então ela foi designada para outros serviços, tá? Como reabastecimento, comando, escolta, infiltração, entre outros, tá? Então ele não era um MS para ficar no campo de batalha na linha de frente. Ele se tornou um MS voltado mais para a linha de fundo, tá? Para proteger. Eu vou falar também de alguns MS especiais que foram criados para esses efeitos, tá?
Vamos lá. Antes da Guerra de um Ano, tá? O Zakun tinha praticamente 2 anos de serviço já. Aí vão falar assim, mas historiador, pelo Ganda Origem, o Zakun já tinha 5 anos de serviço. Pessoal, vamos lá de novo. Você falou corretamente, eu tô falando do Gundam, o C original, tá? O anime de 78. Outro também, né? Eu não tenho certeza dessa aqui que eu vou falar, pessoal, por causa que ficou. É um pouco estranho esse apelido, essa alcunha do Demônio Verde. Porque algumas imagens que a gente tem, eu nem coloquei aqui nessa parte porque não dá certo. Tem um Zaku que foi chamado de Demônio Verde. Só que o estranho parece mais um Zaku 2 do que um Zaku 1. Então eu não tenho certeza. Algumas fontes dizem que o Zaku 1 que foi apelidado de Demônio Verde por causa do uso das granadas de gás nervoso G3, que eram utilizadas na Operação British, tá? Que eram armas armas de gás utilizadas para matar toda a população e depois jogar essas colônias na Terra. Então, assim, eu não vou dizer para vocês se realmente se é o Zaku 1 ou se é o Zaku 2, tá? Lembrando, pessoal, também o Zaku 1, por ser a primeira unidade, ela dava uma excelente visualização pro MS, pro piloto, mesmo ele estando apenas o cockpit no peito. Tá? Então, ele tinha várias câmeras. Foi o primeiro, por isso que ele também tem essa ideia de mono-eye, né, com um olho só, mas ele tem várias outras câmeras espalhadas pelo corpo para dar essa noção geral, tá? O mono-eye, na verdade, ele é a câmera principal. Ele tem outras câmeras menores espalhadas pelo corpo de menor capacidade, mas que ela dá uma capacidade situacional do piloto muito boa, tá? E ele também foi a primeira unidade a realmente utilizar um reator, unicamente o reator Minovsky para energizar a unidade, tá? Só que um dos maiores problemas era esse MS, o reator Minovsky, ele gera uma grande quantidade de calor e ele precisava ser resfriado por hidrogênio líquido, que era passado por vários cabos de resfriamento que estavam dentro da parte interna do MS. Só que esse sistema de resfriamento não era tão bom quanto era possível. Então, assim, eles fizeram o melhor possível com o sistema de resfriamento por causa dos cabos internos, mas ele não conseguia resfriar o suficiente. Então, em combates muito intensos, havendo a necessidade de muito uso e muita mobilidade no MS, poderia gerar superaquecimento do MS, que poderia gerar um desligamento emergencial do MS para evitar derretimento de alguns equipamentos, de alguns componentes essenciais, ou também, né, poderia ocorrer também o próprio piloto, né? Esse aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente. O problema relacionado a esses cabos de resfriamento também por eles estarem internos, ela fazia um grande problema de não conseguir ter espaço suficiente para os mecânicos poderem melhorar o reator, já que o reator já ocupava um grande espaço, né? Porque esse negócio foi criado em 3 anos na correria, então realmente ele não vai ser 100% bom, né? Então não dava para mexer muito no reator para melhorar, né? Já que essa parte de resfriamento ocupava muito espaço interno da estrutura dele. E outro problema, esse daqui eu achei na leitura do mangá, tem um mangá que eles falam quando tá criando a tecnologia do Zaku. É mostrado que alguns pilotos chegavam a experimentar calor de entre 50 e 60 graus Celsius lá dentro do cockpit. Então poderia ser muito problemático um piloto que ele poderia praticamente, dependendo, né, até morrer de desidratação ou morrer pelo calor intenso, né? Como a gente sabe, pessoal, não sei se vocês já viram. Essa temperatura, mesmo que você tá dentro de uma sauna. Uma sauna chega a ser uma média de 60 graus. Só que a sauna tem um monte de água em volta, né? Pra você não ficar tão desidratado. Imagina você ficar dentro de numa área, num combate, num negócio a 50 graus lá dentro e você preocupado se você vai morrer ou não. Então, é meio problemático,
né? E além dos tirando esses problemas, também a baixa velocidade do Zaku 1. Né? Ele foi um MS que, basicamente, ele não era muito rápido. Né? Tanto que a diferença entre o Zaku 1 para o Zaku 2 foram praticamente a velocidade de cruzeiro dessas duas unidades é muito diferente. O Zaku 1 chega a 65, se não me engano o Zaku 2 ele chega a praticamente 80 km por hora em caminhada, né? Então já ajuda bastante. Bom, pessoal, vamos lá, né? Eu vou deixar aqui também um textinho básico, né? Pra quem não quiser ficar lendo, né? Eu vou dar uma pausinha aqui de 5 segundos para vocês lerem, né, a versão compilada dele. Beleza, pessoal, vamos lá. Aqui eu também deixei mais algumas imagens que eu encontrei do Zaku 1, né? Principalmente a partir do cockpit, né? Pra vocês verem como é que ele é a abertura, como é que é outra esquemática dele, né, por dentro. Que eu achei bem interessante, né? E aí a gente vai começar agora pelas armas e equipamentos dele, tá? Pessoal, vamos lá. Primeiramente a gente vai para as metralhadoras. A gente vai começar pela metralhadorinha clássica dele, de 105mm, tá? Foi a primeira metralhadora do Zaku, tá? Foi uma das primeiras testes, né? Ela tinha uma capacidade de um tambor de 100 munições, tá? Ele ficava na forma lateral, que eu acho que não é uma boa ideia, porque devia gerar também um grande problema das balas travarem, né? Ou ter problema de alimentação. Eu não achei muito bom esse negócio, não. Aí depois a gente tem a ZMP 47D 120, né? Que é a metralhadorinha Zaku, normal. Essa é a clássica, né? Ela é uma metralhadora melhorada do Zaku 1, né? Ela melhorou a capacidade de tornar a munição mais pesada, né? De 105 para 120mm. Mas a capacidade de penetração não muda muita coisa. Ela é mais fácil para destruir unidades mais altas ou acertar pontos mais frágeis, como por exemplo, mirar em propulsores, acertar a parte da ponte das naves, né? Combater tanques ou combater as balls, né? Era muito fácil. Combater as naves da classe Swordfish. Então assim, funcionava muito bem. Pessoal, eu tô usando uma imagem aqui que é o fuzil de assalto de 90mm. Esse fuzil de assalto não é essa imagem que eu tô usando, mas infelizmente foi a única que eu achei mais próxima, tá? Esse fuzil de assalto de 90mm é a versão um pouco diferente, porque essa aí, como a gente está vendo, é MMP-80, tá? Que a metralhadora foi criada junto com o sistema de organização que foi criado de simplificação do sistema de abastecimento dos MS, tá, pessoal? Então, porque o Exército Zeônico começou a criar tantos MS, cada um com um equipamento diferente, que começou a virar uma bagunça logística gigantesca, né? Porque às vezes você tinha, eu tenho 3 Regox aqui, mas eu não tenho munição para nenhum. Né? Eu não tenho mais mísseis. Eu tô com o Zaku aqui, mas eu só tenho munição de mísseis do Agigai. Eu faço o quê? Não faz nada. Então, assim, pessoal. Mas, bom, esse fuzil de assalto foi um pré-protótipo para ser a versão final, que é a MP-80, que é essa metralhadora que a gente tem aqui. Ele diminui o calibre para aumentar a capacidade de penetração das armas, né? Aumentando a velocidade da bala. Mas, bom, é isso aí. Vamos para a próxima. Agora a gente vai para as armas de explosivos, tá? Primeiro a gente vai começar com a HIL SB 21K 280 mm AN Zaku Bazooka, que é a clássica Zaku Bazooka normal, né? Um nomezinho chato, né? É um lançador de ogiva propulsada de um foguete de 280mm, tá? É uma das armas principais dos Zakus, tá? Ela sempre foi usada dessa aqui. Ela é uma excelente arma anti-MS e anti-navio, tá? Dependendo onde ela agir, ela vai
vai destruir completamente o alvo, né? Se você, por exemplo, pegar numa perna de um MS, a perna do MS vai pro saco. Se acertou um propulsor de um navio da classe Salamis, ele já era o propulsor, ele pode mirar na ponte, né? Vários desses pontos, tá? A próxima que a gente tem aqui é a 880mm RBT-27, a Hakaten Bazooka, né? Que é uma bazooka melhorada da versão Zaku Bazooka. Em vez dela ter tiro único, né? Ela virou uma munição com pente de 5 mísseis, que fica aqui na parte de trás, como vocês podem ver, tá? E o escudo frontal e o sistema de mira melhorado da Zaku Bazooka original, tá? A próxima que a gente tem aqui, pessoal, infelizmente é a única imagem que eu tenho, que é o lançador de granadas, tá? Que é o lançador de granadas que foi usado do gás nervoso 3G, da Operação British, tá? Infelizmente eu só tenho essa imagem. Eu também não tenho nenhuma especificação sobre ele, só fala que é um lançador de granadas. É isso, tá, pessoal? Só vou falar um pouquinho de novo, né? A Hakaten Bazooka, ela é uma versão muito boa. Principalmente que ela tem esse Shield Blast, né? Que a gente tá vendo aqui, que ele tá vendo que eu tenho um negocinho pra encaixar. Esse escudo dá uma melhor proteção pro MS enquanto ele tá lançando os mísseis, né? Vira tipo um mini escudinho. Que eu achei bem interessante. Pessoal, vamos lá, né? A próxima que a gente tem aqui é a Zux traço 197 Jadwagger 192mm Shotgun. É uma 12, né? Clássica. É uma 12 clássica do Zaquinho que é usado em vários MS, né? Kampfer usa, é a mesma versão dela, né? Tem algumas versões dela com menor, outras maiores, né? Como uma escopeta Pump Action clássica. Elas podem carregar de 3 a 9 projéteis, tá? Só que aí, pessoal, o que eles falam pra mim, se é 3 ou 9, não é descrito. A única coisa que eu tenho certeza é que a versão com 3 tiros é a versão com munição utilizando Gundarium como capacidade para cortar melhor a blindagem inimiga, tá? Então ela pode utilizar vários tipos de munições diferentes de acordo com o loadout que você vai colocar. É uma escopeta bem clássica. A próxima arma que a gente vai ver aqui são nossas armas de curto alcance, né? São as granadas. A gente tem aqui a primeira, é a MIP-B6, a granada Cracker, tá? É uma granada anti-MS, ou anti-navio também, tá? Ela explode lançando milhares de fragmentos, é uma granada de fragmentação, tá? Ela funciona muito bem para acertar esse tipo de alvos, só que tem que tomar cuidado se você não acertar a sua área de proximidade. A próxima que a gente tem aqui é uma arma única, só aparece no Gundam 08MS, mas eu achei interessante a gente colocar, que é a mina S, tá? Essa mina, na verdade, ela não é uma mina anti-MS, e sim uma mina anti-pessoal, ou seja, é uma mina criada para destruir infantaria na Terra, no planeta Terra. Então ela é jogada, ela sobe ao ar e depois solta dezenas de fragmentos pequenos na área de explosão né, são tipo bolinhas de aço para acertar pessoas. Ou também acertar outras coisas mais vulneráveis, como por exemplo naves ou aviões que tem uma blindagem menor. Esse tipo de coisa atravessaria a blindagem dos aviões e destruiriam grandes áreas, isso aqui, tá bom? Por último, pessoal, a gente tem aqui o Sturmfaust, né? Que é uma das últimas armas, tá? O Sturmfaust é um lançador de granadas que ele é anti-blindagem, tá? Ele é um lançador único, ou seja, você só pega, carrega então, e atira e lança esse aqui. Pessoal, o Sturmfaust junto com a Zaku Bazooka, a Hakaten Bazooka, todos eles usam a mesma tecnologia que essa aqui que eu coloquei aqui embaixo, que chama carga oca moldada, tá?
Pessoal, esse aqui é um foguete de RPG-7, né? Que a gente tem imagem aqui. E a gente pode ver que eles são 2 cones, tá? O explosivo é só essa partezinha que tá amarelinha aqui perto do cone de baixo. Tá? Se vocês depois quiserem, depois vocês podem pausar também e ler a explicação que eu vou dar, tá? Carga oca moldada, basicamente, o que ele é? Ele é uma tecnologia que foi criada para destruir blindagem. Como é que ele faz? Pessoal, quando você lança esse míssil, né, o míssil ou a Stromfaust ou a Panzerfaust, né, ele foi criado a partir da Panzerfaust, que é uma arma da Segunda Guerra Mundial. Até hoje a gente usa esse negócio porque o efeito dele é devastador. Então o que ele faz? Esse cone que tá aqui que tá de trás, ele normalmente é feito de cobre. Quando a carga oca explode, né, essa parte do explosivo, ela explode e faz o quê? Ele faz esse cone virar do avesso. Só que quando ele vira, ele se torna um feixe bem pequenininho, né? Se a gente for calcular, o feixe pro Stromfaust de um Zaku deve dar mais ou menos tipo algo em torno de um círculo de mais ou menos meio metro, né? Agora, né? Gerando um fio, quando ele vira essa tipo essa linha, né? Ou esse círculo. Isso aqui ele vai furar a blindagem porque esse cobre vai virar plasma. Então ele tá super, super aquecido. Ele já passou de estar metal líquido para virar plasma. Então ele vai furar qualquer blindagem. Um Panzerfaust, na época, quando ele foi criado, os primeiros, tendo 2, 3 quilos, tinham capacidade de furar quase praticamente 1 metro de aço homogêneo. Então isso aqui é uma tecnologia excelente para destruir blindados. Tá? Então, tá aí, eu acho uma explicação legal para passar para vocês. E agora a gente vai para as armas de corpo a corpo, tá, pessoal? A primeira arma de corpo a corpo que a gente tem aqui é a Hitsword, tá? Essa Hitsword, infelizmente, eles não deixam muitas informações sobre elas, tá? A Hitsword é uma espada com praticamente a mesma tecnologia do Hit-Hawk, tá? Eu acho mais fácil eu falar primeiro do Hit-Hawk, eu coloquei errado, pessoal. Eu vou falar do Hit-Hawk primeiro. Hit-Hawk Type 3, ele é um machado com lâmina, né? A parte da lâmina, ela é super aquecida para gerar temperaturas praticamente próximas do plasma para cortar blindagem, tá? Então essa é uma arma extremamente perigosa de corpo a corpo que ela faz um estrago gigantesco, tá? Ela usa capacitores de Minovsky para gerar energia, tá? Uma parte dessa energia fica na bateria, que é essa parte mais grossa que a gente tem na pegada. Ela usa essa bateria juntamente com uma ligação que eles fazem com a mão do MS, tá? Então isso gera calor e vai causar faz com que a lâmina superaqueça, e quando ele para de ser usado, essa recarregamento dessa bateria é feita com a conexão da bateria no reator do MS, tá? A Hitsword é praticamente a mesma coisa, só que ela é em forma de espada. Tendo em geral, você pode dizer, mas tem mais facilidade uma espada do que um machado. Depende, pessoal. Um machado ele tem maior penetração, porque você causa muito mais força. Uma espada ela tem maior penetração quando você estoca. O machado tem maior penetração para você dar uma porrada, né? Quando você faz de cima para baixo, ele faz muito mais, você tem muito mais força do que uma espada. Tá? A próxima que a gente tem aqui, eu esqueci de colocar. Pessoal, deixa eu dar uma voltadinha aqui. Não tem. Que a gente tem a última arma que eu esqueci de colocar, mas infelizmente não vai estar aparecendo aqui, pessoal. É o Knuckle Shield ou Shoulder Shield. Essa aqui eu esqueci de colocar mesmo, pessoal, desculpa aí. É aquele L basicão que todo Zaku tem no ombro, fica no Zaku 2, né? Eles têm no ombro esquerdo. Né? É uma versão bem basicamente Rui BR que a gente fez, né? Bem Rui BR, porque eles pegaram esse monte de escudo que tinha sobrando, né? Isso aí já vai pra guerra depois da guerra de 1 ano, né? Já durante a guerra de 1 ano.
Eles pegavam esses escudos, como tinha muito produção disso daí, porque era uma peça que estragava muito rápido, o que eles faziam? Eles pegavam isso e colocavam nos braços do MS para criar uma maior defesa. E alguns também aproveitavam esses escudos e colocavam espinhos na ponta para fazer uma soqueira mesmo. Então era mais uma arma de combate corpo a corpo que é muito forte e muito boa. Tá? Então eu achei bem interessante colocar isso aqui. É uma versão bem ruim BR, né? E é uma vantagem que tem aqui, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Algumas variações e versões customizadas que a gente tem, tá? Eu vou colocar só as duas mais clássicas, que é o MS-05S, que é usar com Commander Type, né? Ele, que a gente pode ver que ele já usa, né? Ele foi uma unidade relegada para comando, ou seja, não é uma unidade para ela ficar na linha de frente, ela é uma unidade para controlar. E era uma unidade, por exemplo, um general ou um coronel ou alguém que está no comando daquela área ficar lá um pouco mais para trás da linha de frente, dando as ordens para o exército, tá? Então, basicamente, não era uma unidade para ficar no combate, mas ele já tinha algumas melhorias, tá? Eles conseguiram melhorar um pouquinho o reator, melhorar um pouquinho a velocidade dele, mas nada muito grande. Colocaram um escudo para ele, e ele usa principalmente a Hakaten Bazooka como arma principal, tá? Essa unidade usa... Ele usa também algumas melhorias, nada assim muito grande. E a gente tem aqui o classicão, né? Quem já não viu o Zaku 105, o MS-05L Zaku 1, o Sniper Type, tá? Essa aqui é uma versão totalmente modificada do Zaku 1, tá? Ela não é usada na Guerra de um Ano, né? Ela não tinha capacidade de usar nenhuma arma de BIM, tá? Mas ela foi uma unidade que foi criada mais ou menos lá pro fim lá no Gundam Unicorn, que é o C80, quase o C90, o C85, eu acho, 85, 87, eu não lembro disso. Né? Ele foi modificado, né? Ele tem essa parte aqui que vocês podem ver, o joelho esquerdo dele é criado para ele ter maior estabilidade, para ele ser utilizado como realmente uma unidade de sniper, tá? A mochila dele foi totalmente remodificada para colocar um reator extra, para ele ter só para aquele reator ser utilizado para arma de beams. E ele tem todo um sistema novo de comunicação muito mais aprimorado para ter essa capacidade de controle e de sniper, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu só esqueci realmente do Knuckle Shield, foi mal. Mas, bom, também não vai fazer muita diferença. Tem algumas unidades, pessoal, que eu vou colocar. Tem algumas variações especiais, customizadas, mas, sinceramente, é uma unidade única de um piloto só. Eu não quis colocar. Né? Essas duas unidades foram unidades mais usadas. Várias pessoas utilizaram, né? Então eu acho um pouco mais fácil de explicar. Então, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a todo mundo aí que assistiu os vídeos. Espero que estejam gostando. Se estiverem gostando, pessoal, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá um like no vídeo, né? Porque isso me ajuda bastante a gente conseguir melhorar ainda mais o conteúdo. Né? Eu vou trazer também, o próximo vídeo vai ser sobre o MS da Federação. Então, dezembrão vocês vão ter o MS da Federação, tá? Eu já vou começar a fazer o vídeo dele. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e se inscreva aí no canal e deixa um like, tá bom? Obrigadão e tchau, tchau, pessoal.